Então agora mais uma aula de soluções, né? Agora a gente vai falar de mistura de soluções. Então, minha recomendação para você é reveja as aulas de cálculo de concentração, diluição, cálculo de concentração título, porcentagem em massa, concentração em gramas por litro, concentração em mol por litro. Todas essas videoaulas já foram postadas para vocês. Vimos a aula de diluição, evaporação de solvente, então já foi visto também. E agora uma aula sobre mistura de soluções. Então vamos ver como é que funciona mistura de soluções. Deixa eu só diminuir a minha carinha aqui. Então olha só, mistura de soluções. A gente tem dois tipos de mistura de soluções. Mistura de soluções de um mesmo soluto e de solutos diferentes. Tá? Nessa videoaula a gente vai falar de mesmo soluto, uma mistura de diluição de mesmo soluto. Então dá uma olhada aqui nos nossos slides aqui. Vamos lá. Então, o que é misturar uma solução? Imagina que você tem uma solução de ácido sulfúrico, uma outra solução de ácido sulfúrico. Uma solução com uma determinada concentração, por isso que essa aqui está mais clarinha, e uma solução com uma concentração um pouco maior. Elas têm concentrações diferentes. E aí você vai misturar as duas soluções. Vamos misturar? Vamos misturar as duas soluções. Essa solução tem uma concentração, certo? E tem uma determinada massa. Essa solução vai ter uma concentração e uma determinada massa de soluto. Só para saber o que é esse M1, imagina você passar multiplicando, imagina você passar multiplicando. Então, existe uma quantidade de soluto dissolvida aqui num volume, existe uma quantidade de soluto dissolvida aqui num outro volume. Eu vou misturar essas duas soluções. Então, vamos misturar as duas. Olha só. Misturamos. Ao misturar essas duas soluções, então, eu estou colocando esta massa e estou colocando esta massa, e vou ter um novo volume. É claro que o volume final dessa mistura vai ser o volume dessa solução e o volume dessa solução. As duas soluções, o volume das duas soluções vão gerar o volume final. Matematicamente, como é que a gente vai fazer então? O que você tem que entender? O soluto é o mesmo. Então, essa massa vai ser somada a essa massa. Se eu tinha 10 gramas de soluto aqui, com 20 gramas de soluto aqui eu vou ter 30 gramas de soluto, só que dissolvidos num novo volume. Volume esse dado pela soma também do volume 1 com o volume 2. Então, eu tenho o seguinte, que a massa final desta solução vai ser a massa do soluto aqui com a massa do soluto aqui. Então, M1 mais M2. Se nós verificarmos que se eu dividir por V e multiplicar por V, se eu dividir por V, eu vou ter a concentração, massa por volume, concentração. E dividindo aqui por V, eu também vou ter a concentração. Para manter a equação, eu divido e multiplico por V. Logo, eu chego na equação de uma mistura. A mistura sempre vai ser concentração final, volume final, igual a soma das parcelas aqui, ó, C1V1, C2V2. Eu poderia ter 4, 5 soluções misturadas. Vai ficar C1V1 mais C2V2 mais C3V3 mais C4V4 e assim sucessivamente. Então, trabalhar com essa equação para a mistura de soluções, certo? Vamos ver, então, por exemplos. Olha só, vamos lá. E claro que para molaridade, concentração molar é a mesma coisa. A molaridade final vezes volume final vai ser a soma da molaridade 1, volume 1, molaridade 2, volume 2, e quantas soluções estiverem misturadas, desde que seja do mesmo soluto. Ok? Certo? Então, vamos lá. Exemplo. Olha só. Misturam-se 200 ml de uma solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro com 300 ml de uma solução da mesma base, tem que ser o mesmo soluto de concentração 4 gramas por litro. E ele quer saber a concentração final. Então, que informações eu tenho? Solução 1, V1, 200 ml, concentração 1, 5 gramas por litro. Solução 2, porque eu estou misturando duas soluções de um mesmo soluto. Eu tenho concentração de 4 e o volume de 300. O que eu sei? A minha solução final, que vai ser a mistura dessas duas soluções, ela vai ter que ter um volume de 500 ml. Cara, se você está misturando 200 ml com 300 ml, você vai ter que ter 500, porque eu não sei a concentração final. Mais uma dica, a estrelinha já está aqui, não era para aparecer depois, mas tudo bem. Olha só, a concentração final, ela vai ter que ser sempre o valor entre a concentração 1 e a concentração 2. Claro, se você está misturando uma solução de 5 com uma de 4, a solução final vai ter que ter uma concentração entre 4 e 5, 4,1, 4,2, 4,3, 4, até 5, tá?
sendo que vai ser mais próxima daquela que tiver maior volume. Como o maior volume é 300 ml, ela tem que ser mais próxima de 4 do que de 5. A resposta você já sabe que é 4,4. Olha como esse exercício foi mal feito, porque as respostas são absurdas. A concentração final não poderia ser 0,5, porque ela tem que ser um valor entre 4 e 5. Não poderia ser 1,1, não poderia ser 2,2, não poderia ser 3,3. Ela só pode ser 4,4. O meio certinho entre 4 e 5 é 4,5. 4,4 está mais próximo de 4 do que de 5, porque o volume dessa solução é maior. Quando você está misturando duas soluções de um mesmo soluto, a concentração final sempre será intermediária e mais próxima daquela que tem maior volume. Vamos provar isso matematicamente? Equação de uma mistura. C1V1 mais C2V2, que é igual a CFVF. É praticamente CV antes e CV depois. Só que o CV antes é uma mistura de soluções, 1 e 2, beleza? Então, agora, substituindo os dados, eu tenho que a concentração 1 é 5, o volume 1 é 200. A concentração 2 é 4, o volume 2 é 300. A concentração final que eu quero saber, e o volume final é 500, ele não deu, mas é uma conclusão, porque a soma dos volumes 1 e 2, das duas soluções, você está misturando duas soluções, o volume final vai ter que ser esse. Aplicando a matemática, vou ter que 1.000 mais 1.200 é igual à concentração final vezes 500. Passo 500 dividindo, então vou ter 1.000 mais 1.200, 2.200. O 500 passa dividindo, logo a concentração final, 4,4 gramas por litro. Por isso que a alternativa aí era para só aparecer agora, essa estrelinha, mas tudo bem. Entendeu? Então é dessa maneira que você vai trabalhar com mistura de soluções. Um detalhe importante. Professor, aqui é gramas por litro, aqui é gramas por litro. O senhor usou o volume direto em ml. Pode? Sim. Se todos os volumes estiverem em ml, eu posso usar. Ou posso usar em litro. O que eu não posso é usar alguns volumes em ml e outro em litro. Não. Se todos os volumes estiverem na mesma unidade, você pode dizer em qualquer unidade, porque essa equação ela será dimensional. Então, você pode usar o volume em qualquer unidade, mas desde que estejam na mesma unidade. Só vai ter que transformar. Por exemplo, se eu tivesse dado 0,2 litros e 300 ml, ou eu passava tudo para litro, ou eu passava tudo para ml, certo? Então, tá aí, ó, uma aula, então, sobre mistura de soluções. Você viu que é fácil. Misturar duas soluções de um mesmo soluto, né? Você simplesmente não vai ter uma reação química, você vai estar adicionando. O volume final sempre vai ser a soma dos dois volumes, e aí só aplicar na equação de misturas. C1V1 mais C2V2, que é igual a CFVF. Ou, se for com concentração molar, M1V1 mais M2V2, igual a MFVF. Então, faça os exercícios desse módulo, eu vou dar as instruções, vou pedir os exercícios que vocês deverão enviar para mim, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço, gente.